E aí pessoal do Onigrepop, aqui é Jesus e sou eu quem vai trazer hoje para vocês as análises dos episódios 21, 22 e 23 do anime ReZero. Primeiramente eu vou fazer uma recapitulação do episódio 21 e 22 e explicar por que não é o Matheus que está fazendo isso hoje. Bem, o Matheus ficou doente da garganta e isso não permitiu que ele gravasse a análise do episódio 22 e 23. Porém, a do episódio 21 a gente tinha até gravado, mas o meu PC quebrou, a fonte queimou e eu finalmente estou aqui com uma fonte nova, na verdade emprestada, para fazer esse vídeo para vocês. E sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa para se falar. Primeiramente do episódio 21, que tinha terminado naquele cliffhanger, naquele suspense do Wilhelm ter sido engolido. Foi um episódio bem interessante ver o Subaru descobrindo que as baleias na verdade tinham se dividido. E esse é o ponto forte do Subaru. Ele é inteligente, ele bola uma estratégia interessante, porém ele não é muito forte. E isso foi dito mais de uma vez, tanto na light novel quanto no anime, e até mesmo pela Crush nesse episódio, que fala que embora ele seja um dos mais fracos ali, ele ainda está lutando com muita vontade sem perder a esperança. Foi muito interessante também ver o Wilhelm renascendo, né, da baleia. Pareceu até uma cena do Ace Ventura lá no filme, que ele sai pela bunda do rinoceronte. Mas foi bem legal ver ele ter a sua vingança concretizada, ele ter vingado a sua amada. E foi interessante também ver mais alguns flashbacks dele e da sua amada, que isso faz parte de um livro extra fora da light novel, que conta a história de ambos. E para quem é muito atento, deve ter percebido um detalhe bem importante sobre um outro personagem que habita esse mundo atualmente. Isso é possivelmente um spoiler, então parabéns para aqueles que perceberam. Eu tinha comentado com o Matheus umas coisas bem bizarras sobre como o Subaru conseguiu voar numa lança de gelo e aterrissar na ponta do chifre da baleia branca, o que é uma coisa muito foda, e a gente não conseguiu compreender como ele fez. Na light novel tem algumas mudanças com esse episódio bem importantes e eu acho válido comentar. Por exemplo, quando eles estão derrubando a árvore em cima da baleia, é mostrado o Subaru, o Aremo e o dinossauro lá deles voando, mas a gente não sabe o que acontece com eles. Logo após eles já cortam pro Wilhelm e depois pra conversa do Subaru com a Crunch. Depois disso, o Subaru vai ver como a Aremo está e aparentemente ela está mal e não pode seguir com ele, pois ela está muito ferida. Mas isso não fica aparente para nós, não parece que ela está ferida. Bem, é nesse momento que a light novel se difere um pouquinho, porque na light novel, Aremo se põe na frente do Subaru para proteger ele daquela rajada que a árvore causa ao cair. O Subaru, muito preocupado, vai logo ver como a Aremo está e ela diz que está muito ferida, que acha que não vai aguentar. É onde ele começa a declarar o seu amor por ela, dizendo que nunca vai deixar que ela fique com ninguém, que aceita se casar com ela, etc e tal. Mas aí ele percebe que ela tá brincando e acontece lá a mesma cena onde ela dá um toque na cabeça dele. Eu achei a versão da light novel muito melhor e muito mais engraçada. É nesse momento apenas que a Crunch vai falar com o Subaru e cara, foi muito da hora também essa conversa que ela teve com o Subaru, mostrando que ele evoluiu como homem e que ela reconhece ele. Pulando para o episódio 22, a gente vê outra evolução do Subaru, pois ele meio que admite que, embora ele odeie o Julius, ele admite que estava errado lá quando ele lutou contra ele. O que é interessante, pois o Subaru é muito orgulhoso, e naquele momento, naquele episódio, ele estava muito possuído pelo orgulho, e a gente vê ele melhorando, sendo um pouco menos orgulhoso e admitindo os erros. E mais uma vez ele confronta o Betelgeuse, que novamente começa a falar sobre aquela parada do amor que ele tem que retribuir, ou do amor que a bruxa deu a ele, e novamente fala sobre a parada do Subaru ser o orgulho, ser um bishop do orgulho pelo cheiro forte que ele tem, mas tudo parece uma loucura na cabeça dele. Mas, para quem viu o spoiler que eu deixei sobre o que a bruxa fala pra ele, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Bem, quem não quiser o spoiler, pode clicar aqui no vídeo que você vai pular para a frente, certo? 3, 2, 1, vamos falar do spoiler. Bem, lá no episódio 20, quando Subaru falou que volta à vida para que a baleia mirasse nele, a gente vê alguém falando alguma coisa no ouvido dele. Aquela era a bruxa e falava que amava ele.
tudo agora começa a fazer muito mais sentido sobre esse amor que o Betelgeuse sempre fala. E na minha teoria, esses poderes que são dados aos bishops, né, dos pecados capitais, podem ser algum tipo de presente, algum tipo de bênção que a bruxa deu para essas certas pessoas. Por que ela fez isso? Eu não tenho ideia. Até porque o Betelgeuse parece ser uma pessoa bem desequilibrada, enquanto o Subaru é uma pessoa mais normal. Mas enfim, isso pode explicar os poderes que eles têm. Por exemplo, o Subaru volta à vida, enquanto o Betelgeuse tem aquelas mãos e consegue transferir sua consciência para outras pessoas. Do mesmo jeito que o Reinhardt e a Ferret têm também bênçãos que garantem algum tipo de poder a eles. Voltando do spoiler, a gente descobre lá que o Betelgeuse consegue transferir sua consciência para outras pessoas e que eles têm que caçar esses fingers, esses dedos, né, para matar de fato o Betelgeuse. Então, quando a gente pula para o episódio atual, que é o 23, a gente já começa com um pouco de mindfuck, porque a gente vê a Aramo meio que usando um genjutsu na galera, e o Subaru é novamente salvo pelo espírito que o Yurius tinha botado dentro dele. Na primeira vez foi no episódio 22, quando o espírito meio que atazanou o Betelgeuse. A gente percebeu também que realmente existe um grande preconceito lá com Half-Elves, né, os meio-elfos, pois o pessoal da vila realmente acha que é culpa da Emilia que o culto da bruxa vai fazer algo de mal com eles, embora a mesma tenha oferecido abrigo e que eles fossem se refugiar lá no castelo. É nesse momento que, se não fosse pelas criancinhas, dava vontade de dizer, então fiquem aqui e morram logo. Mas o Subaru consegue converter lá a situação, o pessoal acredita nele, fica do lado dele, né? Mas logo a merda acontece de qualquer jeito, né? Porque o engraçado é ver a tragédia. E foi interessante porque a gente viu que a Félix conseguiu perceber que tinha um membro da vila, dos mercadores lá, que tava com um tipo de feitiço nele, e quando eles se deram conta, o Betelgeuse tinha posse lá do corpo daquele cara. E ele explode, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, bem interessante, mas o Subaru tá devendo agora 3 favores pro Julius. Ele salvou a vida do Subaru 3 vezes já. É tanto que a gente ia ver o Subaru falando que ele queria falar, tipo, um pedido de desculpas formal, porém não deu pra gente ver, né, porque aconteceu uma merda muito maior pro final do episódio. Mas voltando rapidinho aqui pra curiosidade que eu tenho pra falar para vocês. O Betelgeuse, ele meio que explode em cima do Subaru, e a gente vê isso outra vez mais pra frente no episódio, onde ele explode o Wilhelm também. Eu não sei se o autor nomeou o personagem baseado nisso, mas Betelgeuse é o nome de uma estrela que está prestes a explodir. E quando eu digo isso, é tipo, faltam 100 milhões de anos para ela explodir. Mas no tempo do universo isso é bem pouco. É um fato engraçado, pois ele realmente explodiu, né? Tipo, ele se matou para tentar levar o inimigo com ele. E também isso pode ter a ver com o fato que ele fala que o cérebro dele tá tremendo, tá quase explodindo. Pode ter sido uma coincidência ou o autor realmente pensou nisso. Uma outra curiosidade muito legal é que o nome Betelgeuse significa em árabe a mão do homem ou a mão do guerreiro, fazendo então uma apologia ao poder dele, que são as Unseen Hands, ou as mãos invisíveis, e estas podem estar ligadas ao fato dele ser um arquibishop, né, da preguiça. E embora a gente não veja o Betelgeuse sendo preguiçoso, tem um fato muito interessante: ele nunca faz as coisas com as próprias mãos. Exato, a gente sempre vê ele usando ou as Unseen Hands ou usando o corpo de outras pessoas, possuindo o corpo de outras pessoas. Talvez seja esse o aspecto da preguiça que tem no personagem. Mas enfim, essas são apenas as minhas teorias. Se você tiver alguma teoria assim parecida, pode deixar aqui nos comentários que eu estou doido para escutar. Agora para o fato mais importante desse episódio: como diabos o Betelgeuse entrou no corpo do Subaru? Esse deve ter sido realmente o momento mais chocante para quem não sabia o que iria acontecer, e foi para mim também quando eu li a light novel, porque eu fiquei imaginando que ele precisasse usar aquele livro pra mandar a consciência dele pra alguém ou alguma coisa do tipo. Mas aparentemente a gente não teve nenhuma brecha pra ver como ele conseguiu entrar no corpo do Subaru. A gente não sabe como é que ele consegue transferir essa consciência e possuir as pessoas, mas ele ficou muito feliz com o corpo do Subaru, dizendo que é um hospedeiro perfeito. E embora o Subaru tenha conseguido lutar um pouco para tentar pegar o corpo de volta, ele teve que pedir para Félix
Nemesis matar ele porque ele precisava resetar e tentar evitar aquilo. Eu acho que desse jeito foi até melhor porque ele pode evitar a morte de muita gente. E por que diabos, quando ele foi enfrentar a Emilia, ele ficou tão fervoroso? Ele chegava a chamar ela de minha bruxa, então pode ser realmente que tenha alguma conexão, até mesmo porque a Beth falou que a Satella era uma bruxa, half-elf de cabelos prateados. Pode realmente ter uma conexão. E outra coisa muito bizarra, né? A Emilia lutando. Cara, essa menina não tinha feito nada no anime até esse momento. Era só aquela waifu, assim, que fica lá esperando o herói voltar pra casa, e realmente não tinha feito nada. Finalmente a gente viu mais alguma ação por parte dela, mas eu, lendo a light novel do jeito que eu li, eu sei que o próximo arco, ou seja, a próxima temporada do anime, será focada muito, praticamente toda nela. Então, para quem é fã da Emilia e acha que ela não estava tendo tempo de tela de um protagonista, eu peço para vocês esperarem alguns meses ou anos, porque na segunda temporada ela vai finalmente fazer mais do que uma ou duas lutas. Ela vai aparecer bastante, então calma, gente. Então foi isso, galera. Esse episódio ficou um pouco mais extenso, pois eu tentei resumir ao máximo os 3 episódios para não ficar ainda mais extenso. Se você curtiu essa nossa análise, deixa aqui o seu gostei, compartilha o nosso vídeo e fica aguardando aqui até a próxima segunda para a nossa penúltima análise do anime Re:Zero. Deixa aqui nos comentários suas sugestões, suas teorias e a gente se vê na próxima análise. Aqui foi o Jesus, até mais. Veja agora 10 shonens que você deveria assistir.